Meus amados irmãos e amigos, graça e paz. Quero convidar você para manter a palavra de Deus aberta em Atos capítulo 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. É o texto que nós vamos trabalhar nesta noite. Nós não vamos ler o texto todo, mas nós vamos fazer uso de alguns versículos e ler também uma carta que está inserida aqui dentro desta carta, né? Digamos assim. Atos capítulo 15, permaneça com a palavra de Deus aberta aí. Bem, quando você observa Atos capítulo 15, no versículo de número 1, você vai encontrar alguns irmãos fariseus convertidos ao cristianismo. E estes irmãos, que eram fariseus e se converteram ao cristianismo, eles começaram a ensinar uns novos decididos que moravam na região da Antioquia, da Síria e da Sicília. Eles começaram a dizer: olha, para vocês serem salvos, não basta crer em Jesus, vocês têm que circuncidar, igual Moisés determinou na lei. Então, eles começaram a promulgar essas palavras, eles começaram a ensinar essas palavras para os irmãos gentios convertidos nestas regiões. Quando diz gentios, é não judeu. Então, para o judeu, todo não judeu é gentil. Então, quando os gentios começaram a se converter nestas regiões, eles começaram a ensinar que os crentes teriam que ser circuncidados, igual dizia a lei promulgada por Moisés. Pois bem, no versículo 2, Paulo e Barnabé, que eram judeus de nascimento e cristãos pela fé, confrontaram esses irmãos fariseus e começaram a questionar com eles, começaram a discordar deles. E a discussão foi muito forte. Eles chegaram a quase o conflito. Finalmente, eles entenderam que deveriam levar este caso aqui para os presbíteros, os apóstolos e a igreja em Jerusalém. Quando você chega nos versículos 3 a 5, já em Jerusalém, na presença da igreja, na presença dos apóstolos, na presença dos presbíteros, um grupo de fariseus convertidos, já em Jerusalém, eles afirmaram: não, quem se converter a Jesus tem que circuncidar. Quem não circuncidar não pode ser salvo. Então eles começaram a também apoiar esta ideia. Ora, a partir do versículo 6 até o versículo 22, encontramos a Assembleia reunida, a igreja reunida, os irmãos ali, numa espécie de culto administrativo para resolver o assunto. Só que no meio dos apóstolos estava um chamado Pedro, que já tinha tido uma experiência interessante. E aí o argumento de Pedro foi convincente. O argumento de Pedro foi determinante. Pedro disse: é Deus quem conhece os corações. Deus testemunhou a favor dos gentios. Sim, dando-lhes o Espírito Santo, assim como Deus fez conosco, Deus também fez com os gentios que estão se convertendo. E não fez distinção alguma entre nós e eles. É tanto, disse Pedro, que Deus os purificou. Deus purificou seus corações através da fé. Então, todo mundo se calou e passou a ouvir a Paulo e a Barnabé. E Pedro ainda acrescentou: olha, vocês estão querendo colocar sobre os lombos desses novos crentes um jugo que nem os nossos pais e nem nós podemos suportar. E vocês agora querem que esses novos decididos sejam assim. Quando você dá uma olhada no versículo 11, é determinante. O versículo 11 do capítulo 15 de Atos.
Olha só o que diz. Cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, do mesmo jeito que eles também creem. Isso aqui é muito sério. Cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, do mesmo modo como quem não é judeu está crendo. Nos versículos 12 até o 21, a multidão toda passa a ficar em silêncio para ouvir Paulo e Barnabé, ouvir o que eles tinham a dizer a respeito. No versículo 22, encontramos o resultado final da assembleia. No versículo 22, encontramos a decisão. Os apóstolos, os presbíteros, bem como toda a igreja, decidiram mandar uma carta para os irmãos que estavam na Antioquia, na Síria e na Sicília. E o teor da carta está todo aqui, eu quero ler agora para vocês. Atos capítulo 15, a partir do versículo 23 até o versículo 29. Olha só o que aqui diz a carta que eles resolveram mandar para os irmãos lá da Antioquia, Síria e Sicília. Olha só, versículo 23. E por intermédio deles, mandaram esta carta. Aí olha o que é que diz a carta. Os apóstolos e os irmãos presbíteros, aos irmãos dentre os gentios, em Antioquia, Síria e Sicília, saudações. Versículo 24. Desde que soubemos que alguns dos nossos, os quais não enviamos, vos têm perturbado com palavras, confundindo-vos a mente. Olha só a expressão que eles usaram aqui nessa carta. Alguns dos nossos, que nós não enviamos. Olha, não fomos nós quem enviamos esse pessoal que está ensinando essas coisas aí para vocês, não. Mas ele usou a expressão, um dos nossos, alguns dos nossos. Preste atenção no restante da carta. Pareceu-nos bem, tendo chegado a um acordo, escolher alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais também vos anunciarão as mesmas coisas de viva voz, presencialmente. Versículo 28. Porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor um jugo maior ou uma carga além dessas coisas que necessitais. Versículo 29. Que vos abstenhais da carne de animais sacrificadas aos ídolos, do sangue e da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Fareis bem se vos guardardes dessas coisas. Fazemos votos de que esteja tudo bem entre vocês. Amém e amém. E aí segue os versículos 30 até o 35 que nós já vamos mencionar aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esta carta foi esclarecedora. Essa carta foi um alívio para estes irmãos. Olha, quem disse que vocês são obrigados a passarem pela circuncisão foram irmãos que nós não enviamos até vocês. Essa colocação aqui é muito séria, é muito grave. Quem está pregando essas coisas para vocês, quem está ensinando essas coisas para vocês, são irmãos que nós não mandamos. Nós não enviamos eles até vocês. Eles têm perturbado vocês com palavras. Eles têm confundido a mente de vocês. E tudo isso é muito sério. Tudo isso é muito sério.
Vamos enviar até vocês homens de confiança, homens que pregam a palavra de verdade e da verdade. Barnabé e Paulo, bem como Judas e Silas, homens que têm arriscado as suas próprias vidas pelo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como quem diz, olha, nestes homens vocês podem confiar. O que eles irão ensinar para vocês é a verdade. 3 assuntos foram considerados essenciais naquele momento, dentro daquele contexto. Olha só os 3 assuntos que eles consideraram essenciais. Preste atenção. Para você, nada de circuncisão. Não. Circuncisão não. Então eles colocaram na carta 3 assuntos. Não comam carne de animais sacrificadas aos ídolos. Naqueles dias, bem como nos dias de hoje, existem oferendas a entidades. Existem oferendas a demônios, comidas sacrificadas, oferecidas a demônios. Destas carnes, destas refeições oferecidas aos ídolos, vocês não comam. Segundo, que eles colocaram, não comam carne de animais que foram sufocados. Ou seja, não comam carne nem sangue de animais que foram abatidos, e numa linguagem muito simples, e não foram sangrados. É por isso que até hoje a gente usa o costume de quando abater uma galinha, abate um porco, um bode, um boi, tem a sangria, a pessoa sangra para tirar todo aquele sangue da carne. Então, animais que foram sufocados, que morreram sem sair o sangue, vocês não comam. Foi a explicação daquela decisão de assembleia. E em terceiro e último lugar, eles disseram, não se entreguem à imoralidade sexual. Sabe uma coisa que eu acho impressionante? É que a Bíblia é sempre atual. Esse texto aqui foi escrito há mais de 2000 anos atrás. E ele é muito atual. Eles terminam a carta desejando que tudo vá bem entre os irmãos gentios. Nos versículos 30 a 35, eles se despedem, fortalecem uns aos outros, fortalecem a fé uns dos outros. Paulo e Silas ficaram lá por mais um período de tempo em Antioquia, pregando a palavra do Senhor Jesus. Mas o que tudo isso tem a ver comigo, o que tudo isso tem a ver com você, o que tudo isso tem a ver com nós outros, o que tudo isso tem a ver conosco, meus amados irmãos? Como aplicações práticas desse texto espetacular, eu posso dizer para vocês. Escute, há no meio evangélico hoje pessoas que estão pregando sem o consentimento de uma igreja local. Eu vou repetir a frase. No meio evangélico hoje, tem pessoas pregando sem o consentimento de uma igreja local, sem estar ligado a uma igreja local. E essa onda começou pelos chamados cantores gospel. Sim, esses cantores gospels, eles começaram numa onda de não precisar frequentar uma igreja local. Não, eu só sou cristão, eu só sou evangélico. Congrega, não tem igreja certa não, qualquer um eu congrego. Então começou aqui no Brasil assim, com essas pessoas. Depois veio a turma dos desigrejados, aqueles que dizem que são cristãos, mas que não precisam de uma igreja local. O texto que nós estamos lendo aqui agora, nós temos base mais do que suficiente para dizer que isso hoje está errado, como estava errado nos dias de Pedro, de Paulo e de Silas e de Barnabé. Sim, pessoas pregando como autônomos, sem ser ligado a igreja nenhuma, sem ser ligado a denominação nenhuma. E isso é muito perigoso. São chamados ministérios independentes, carreira solo. Tem muita gente aí
que está abandonando as suas igrejas locais para colocar, entre aspas, os seus próprios ministérios. E aí é ministério pastor fulano de tal, ministério pastor fulano de tal, ministério isso e daquilo, sem ter nada a ver com a igreja local. Isso é muito grave. Lembra do que os irmãos falaram? Olha, esses aí que estão ensinando essas coisas não foram mandados por nós, não. Nós não recomendamos que eles fossem ensinar isso aí, não. Isso aí foi por conta deles. Isso está errado. Segunda aplicação prática. Há no meio evangélico hoje muitas pessoas que têm perturbado muitos irmãos com palavras que não são bíblicas. Vou repetir. Hoje existem muitas pessoas perturbando muitos irmãos com palavras que não são bíblicas. Eu quero abrir um parêntese. Eu fiquei chocado. Alguém me mandou via WhatsApp um vídeo de um suposto pastor que deixou um documento registrado em cartório, assinado, dizendo que quando ele morresse, antes de 3 dias, ninguém poderia enterrar ele, porque ele iria ressuscitar no 3º dia. Passou na televisão. Está rodando aí o Brasil e o mundo inteiro. E a esposa, né, ela manteve o desejo dele. E aí, passou-se um dia, passou-se 2 dias, passou-se 3 dias, e cadê o homem ressuscitar? Neca, ressuscitou não, está debaixo do chão. Agora, por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque esse cara que já morreu, né, está enterrado, né, graças a Deus, não ressuscitou, ele conseguiu perturbar pessoas acreditando nisto. Meus amados irmãos, existem coisas hoje que elas são, no mínimo, perturbadoras. Tem pessoas que estão dizendo absurdos, pregando absurdos, perturbando as pessoas. É um negócio de oração forte para cá, um negócio de oração forte para lá, como se tivesse oração fraca e se tivesse oração forte, ou como se a força estivesse na oração, quando na realidade o poder está em Deus. É um negócio de visagem para aqui, de revelamento para aqui, é uma confusão dos infernos, e muita gente gosta disso. Muita gente gosta disso. Só que na realidade essas pessoas estão perturbadas. Sim, perturbadas com essas marmotagens. Eu não sei se você já ouviu a expressão marmotagem. Lá no meu interior a gente chamava de marmotagem uma coisa que não tinha sentido. Um negócio fora do comum. Mentiras pregadas em nome de Jesus para deixar as pessoas atormentadas. Dizer que Deus mandou um recado para alguém. Deus mandou te dizer assim, 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 assado. E é mentira. Hoje existem perturbadores de Israel. Hoje existem perturbadores da Igreja de Jesus Cristo. Hoje existe perturbadores de frequentadores de igrejas que são fracos na fé. E esses são levados pelas ondas do legalismo religioso, das invenções religiosas mentirosas. E o pior de tudo, meus amados irmãos, o pior de tudo é que muitas dessas pessoas não irão ficar em lugar nenhum, nem na igreja A ou B ou C. Não, irão simplesmente apostatar-se da fé. Irão simplesmente abandonar a fé na pessoa bendita do Senhor Jesus por causa dessas falsas mensagens pregadas em nome de Cristo, que é lastimável. Terceira aplicação prática. Hoje temos muitas pessoas dentro das igrejas chamadas evangélicas que estão confusas. Pessoas confusas dentro de igrejas chamadas evangélicas e dentro de igrejas evangélicas, verdadeiramente evangélicas, genuinamente evangélicas. Pessoas que estão confusas por tanto ensinamentos errados. São tantas as informações, são tantas as pregações mentirosas, são tantas os canais no YouTube de fajutos, mentirosos, hipócritas,
de um religiosismo fanático, exacerbado, que não tem nada a ver com Jesus, que está perturbando muita gente. Teologicamente confusos, biblicamente confusos, doutrinariamente confusos, eclesiologicamente falando confusos, não sabe o quem é quem. Isto é terrivelmente perigoso. Escute. A religiosidade tem sido um grande mal para muitas pessoas. Eu vou repetir. A religiosidade tem sido um grande mal para muitas pessoas. Para muitas pessoas, o grande mal é a religião. Pessoas bebendo em muitas fontes ao mesmo tempo. Pessoas comendo muitos pastos diferentes ao mesmo tempo. A conclusão é isso que falamos. Vai terminar sendo nada quando quer ser tudo. A confusão mental religiosa é terrivelmente destruidora, meus amados irmãos. Destrói a verdade da fé, destrói a própria verdade em si, destrói a santidade, destrói a sanidade, destrói o conceito de igreja, destrói o conceito de religião no bom aspecto. Por isso eu digo para você, cuidado com os que querem te confundir, usando palavras que não são de Cristo, usando argumentos que não são bíblicos. Cuidado com os que estão colocando um fardo pesado demais para você levar. Cuidado, porque eles querem até colocar um fardo pesado sobre as suas costas, mas eles mesmos não querem levar. Porque sabe que é uma invenção, é uma mentira. É uma farsa. Qualquer ensinamento que não tenha base bíblica concreta deve ser rejeitado por você. Esta é a quarta aplicação prática. Qualquer ensinamento que não tenha base bíblica concreta deve ser rejeitado por você. Eu digo concreta por quê? Porque tem alguns ensinamentos que eles usam até a Bíblia, mas não tem base para afirmar o que estão afirmando. Mesmo tendo alguma coisa que diz respeito, mas não pode ser transformado em uma doutrina. Então você precisa ter cuidado. Olha, o clássico, meus amados irmãos e amigos, o clássico é o que fez a igreja, os bereanos. É o clássico. É ouvir Paulo pregar e conferir nas escrituras para ver se aquilo era daquele jeito mesmo. Ora, o que está acontecendo hoje, meus queridos e amados irmãos? Hoje, muita gente está usando as redes sociais, as mídias sociais, para levar mentiras às pessoas e confundir as pessoas. E você precisa ter cuidado. Sabe por quê? Porque a maioria dos que estão fazendo sucesso na internet não são recomendados por igreja nenhuma. Estão pregando um evangelho próprio, seu. Estão pregando ideias pessoais. Estão fazendo dos seus ensinamentos doutrinas de homens e não ensinamentos de Cristo Jesus, o Senhor. Que nós tenhamos cuidado, porque nem todos os que nós chamamos de irmãos são recomendados por uma igreja local a fazerem o que estão fazendo, a dizerem o que estão dizendo, a pregarem o que estão pregando. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e que o Senhor tenha misericórdia de você e que Ele tenha misericórdia de nós. Amém.